Olá, sejam muito bem-vindos ao Eixos e Nexos. Eu sou a Neuza Alexandrina e este é um espaço de conversa que nos ajuda a pensar, a sentir e até a olhar a vida de diferentes formas. Hoje vamos falar sobre um tema que toca-nos a todos de alguma forma. Vamos falar sobre espiritualidade e bem-estar. Muitas vezes associamos a espiritualidade com algo distante ou até religioso, mas a verdade é que ela pode estar presente no nosso dia a dia, na forma como pensamos, na forma como cuidamos de nós e até na forma como ligamos-nos aos outros. Para isso, eu convidei a doutora Sara Alves, ela que é psicoterapeuta transpessoal e também coach holística, com um percurso que une ciência e alma, prática clínica e também conhecimento interior. A doutora Sara há mais de 10 anos que ajuda pessoas a encontrarem equilíbrio entre corpo, mente e alma. Doutora Sara, bem-vinda. Obrigada, querida Neuza. Como é que se sente? Bem, lindamente aqui contigo, lindamente. Oh, que bom. Eu fico muito, muito feliz e agradeço desde Também já eu por é ter que aceito agradeço. o convite. Eu é que Doutora Sara, agradeço. vamos então perceber um bocadinho da sua trajetória. Como é que começa nesses caminhos da espiritualidade? Olha, querida Neuza, eu sempre fui uma pessoa muito certinha, muito quadrada, que acho que não combinava com a minha natureza. Eu tirei o curso de Direito, exerci a advocacia durante 10 anos, tinha um percurso profissional excelente e no dia em que eu decidi ter filhos, vi logo que a minha vida ia mudar e mudou no momento em que tive um filho com uma deficiência. Ou seja, nessa altura eu comecei a perceber que eu tinha que ver a vida de outra forma. Comecei eu a procurar o meu próprio equilíbrio e onde é que estava o meu equilíbrio. E o equilíbrio percebi que não vinha apenas da mente, nem de ir ao ginásio, não só do corpo, e que tinha que vir de algo mais e de uma espiritualidade. Então foi muito engraçado porque eu fui uma das primeiras health coaches em Portugal e quando nós tínhamos que estudar todos os eixos da vida, que eram 12 eixos, o que ficou para trás foi a espiritualidade. Dá-me ideia que eu não queria olhar ainda para essa parte. Até que há um dia em que eu tenho que olhar mais, porque o meu filho esteve mesmo muito doente, e eu tive que olhar mais para essa área e perceber, mas porquê a mim e não às outras pessoas? O que é que acontece aqui? Porquê é que eu tenho este filho? Porquê é que eu tenho que desenvolver uma série de ferramentas que eu não tinha? Porque é que eu tenho que olhar para as pessoas com uma compaixão diferente, com uma vida diferente? Porque é que um sorriso do meu filho é o suficiente quando a todas as outras pessoas nós pedimos e pedimos mais? E isso eu percebi que era o verdadeiro amor incondicional. Basta um sorriso daquele meu filho para fazer o meu dia, já que eu nunca iria poder andar com ele de mão dada ou ouvir a voz dele a chamar-me mãe. De maneira que a minha espiritualidade, eu acho que começou aí quando eu disse, ok, eu agora tenho que tentar perceber porque é que isto me aconteceu. E então Doutora, percebi desculpa, quando está a falar que isto me aconteceu é o facto de ter ter este tido filho, um filho especial. ter Ok, este filho diferente, especiais, eu acho que são todos os nossos exato. filhos. Diferente, Um exato. filho diferente, não é? Um filho tem uma deficiência muito grande, tem 99% de incapacidade. Foi um caminho que eu tive que desenvolver, eu tive que deixar de trabalhar na advocacia, tive que olhar para a vida num outro formato completamente diferente, nomeadamente essa exigência que nós fazemos geralmente dos outros, era verdadeiramente o amor incondicional e foi aí que eu percebi que havia algo diferente para o qual eu tinha que olhar, seja para mim, seja nesta relação com os outros, seja este tipo de relação que nós também temos com os nossos filhos. Então eu senti que todo este olhar que eu tive que fazer, que foi mesmo arrasar com todas as formas como eu pensava e perceber que efetivamente a vida é outra coisa, não é? Mas, doutora, qual é que foi exatamente o momento em que ficou tão marcada que disse, bom, é exatamente É isto que eu isto. quero fazer? Eu quando tentei perceber o porquê desta situação com o meu filho, penso que nunca revelei isto aqui em público, eu fiz uma sessão de vidas passadas e percebi a nossa ligação que me abalou profundamente
qual é que era o nosso percurso juntos e, sobretudo, qual é o papel e a missão de vida dele aqui. Porque todos nós temos um Uma papel, uma missão. missão, um propósito de vida, e percebi qual era o dele e o altruísmo da alma dele, como se quisermos chamar assim, para vir com uma deficiência tão grande e com limitações tão grandes. Nessa sequência, porque é que eu sou a mãe de uma criança com estas limitações. Então eu aí tive que olhar para mim e foi esse o momento em que eu disse: há algo mais para além desta vida terrena ou da forma como nós encaramos as coisas. Então eu sinto que era um caminho que eu vinha a fazer de ok, eu tenho que arrasar com tudo aquilo, a forma como eu penso, como eu sinto, como eu vejo as coisas, como eu trato as pessoas, como eu espero que as pessoas me tratem, como eu espero que a vida me trate, e se calhar tenho eu que fazer outro caminho. Porque eu acho que a espiritualidade, e acho que é importante nós falarmos aqui sobre isso, às vezes as pessoas acham que a espiritualidade é cartas, são mapas astrais, são anjos. A espiritualidade também é isso, mas muito mais do que isso, é uma parte do nosso ser, é o nosso desenvolvimento pessoal, é a nossa forma de nós estarmos aqui, neste plano terreno, em evolução da vida, perceber o que é que nós viemos cá fazer, encontrar o nosso propósito e darmos-nos aos outros. Doutora, como é que se chega a isso? Como é que percebemos exatamente qual é o nosso papel aqui, o que é que estamos aqui a fazer? Como é que se Olha, chega a eu já isso? acompanhei muitas pessoas, já fiz muitas mentorias de desenvolvimento pessoal, já trabalhei com mais de 2.000 mulheres, já dei imensos cursos, e aquilo que eu sinto é que nós só vamos perceber isso no dia em que partirmos daqui. Então acho que é uma busca pela vida, porque efetivamente se nós soubéssemos o traçado da vida no momento em que nascemos, era tudo muito mais fácil e não haveria os desafios. E aquilo que eu acredito é que todos nós trazemos desafios, porque não há ninguém nesta vida que não tenha desafios ao longo da vida. O meu maior desafio foi ter este filho, para perceber que há algo mais e que nós temos que nos tornar pessoas melhores. Então, quando nós percebemos que temos que nos tornar pessoas melhores e que isso vai contribuir para o nosso propósito, nós acabamos por nos sentir melhor connosco mesmas. Agora, isto é um caminho, isto é holístico, não é? Então, queria muito passar esta mensagem de que a espiritualidade não é só ir ao tarólogo e receber uma informação e uma mensagem. A espiritualidade é a vida inteira, é uma componente nossa, assim como o corpo físico é uma componente nossa, como a nossa mente é uma componente que nós também não vemos, a verdade é essa, nós não vemos a mente, e tudo isto faz parte, as emoções fazem parte de nós. É algo que nós não estamos a ver, mas que fazem parte, e assim é a espiritualidade. Está bem, doutora. Se calhar eu percebi, mas eu gostava que a doutora fosse um bocadinho mais para o conceito exato da espiritualidade. O que é mesmo a espiritualidade? Assim, em bom... A espiritualidade não tem um conceito definido para toda a gente. Ok. É como a alma. Se pedir para definir a alma, o espírito também não tem um conceito e já andava lá Allan Kardec a discutir isto há muitos anos atrás. Aliás, no antigo Egito e tudo isso já se discutia o que eram estes temas. Não existe um conceito. Para mim, a espiritualidade é um desenvolvimento pessoal que eu tenho que fazer, é eu ser melhor. Portanto, para outras pessoas está mais associado, por exemplo, a uma religião. Para outras pessoas está associado a uma conexão universal. Mas não deixa desta conexão, seja com uma religião ou com uma conexão universal, não deixa de ser para eu aqui embaixo me sentir bem comigo mesma. Quer dizer, então, que mesmo sem práticas religiosas, todos nós podemos cultivar a espiritualidade. É isso, doutora? Todos nós temos dentro de nós a espiritualidade, mesmo que não se queira. Os mais céticos, todos nós temos essa componente da espiritualidade. E todos nós temos o dever de desenvolver a nossa espiritualidade. Porque quando nós estamos neste corpo, se nós não o tratarmos bem, nós vamos adoecer. Mais tarde ou mais cedo vamos começar a ter doenças se não o tratarmos bem. O mesmo acontece com o nosso espírito. O nosso espírito, para além de ter uma missão de evolução aqui, na Terra, enquanto está dentro deste corpo, para além disso, tem que se ir desenvolvendo, porque os desafios da vida que nos vão surgindo servem exatamente
para nós nos desenvolvermos, para nós olharmos para este desafio e dizer assim, olha, como é que eu posso ser melhor pessoa aqui? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso olhar isto de uma maneira diferente? Não é? E um exemplo tão simples, quando nós vamos no trânsito, e isto foi talvez das primeiras coisas assim da espiritualidade que eu apanhei, não é? Porque nós vamos evoluindo e vamos fazendo um caminho. Há um dia que uma professora minha me diz assim, experimentem ir no trânsito e quando alguém vos apita, em vez de começarem logo a apitar também ou a barafustar com aquela pessoa, experimentem ter uma compaixão com aquela pessoa e pensar assim, o que é que esta pessoa passou hoje para estar tão agressiva? Será que esta pessoa também tem algum problema? Isto é ter compaixão pela outra pessoa. Quando eu faço isso sistematicamente, eu torno-me melhor pessoa, porque eu estou a ter uma compaixão maior pela outra pessoa. Quer dizer, então, que a espiritualidade ajuda-nos também a sermos mais compassivos, compreensivos, se quisermos, com os Muito outros. mais, muito mais. Eu acho que o grande propósito, há dois grandes propósitos que eu vejo nas pessoas que vivem neste mundo, neste momento. Um deles é esse, é nós sermos mais compassivos, e aí podemos pegar um bocadinho naquele que é o nosso propósito, e o nosso propósito de vida é fazermos com os nossos dons, porque todos nós temos dons diferentes, fazermos com os nossos dons o bem. E alguém há de precisar desse bem. Então, isto depois constitui o nosso propósito. A outra grande questão que nós trazemos todos é o amor próprio e a autoconfiança, que é algo que nós precisamos muito de trabalhar aqui assim entre nós. Porque, por um lado, é o amor próprio, que eu tenho que sentir e eu tenho que gostar de mim, mas eu tenho que gostar de mim não ao ponto de ferir o outro, não ao ponto de magoar a outra pessoa. Então nós estamos sempre nesta dinâmica de eu não sou mais importante que ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar de mim. E este é um grande desafio que nós temos, não é? Porque o nosso ego também, às vezes, também não nos ajuda. Uhum. Doutora, de que forma é que, sendo assim tão, digamos assim, com as devidas aspas, espirituais, podemos melhorar as nossas relações, sejam familiares, sejam laborais até, num mundo que está sempre em movimento e cada vez mais dinâmico? Olha, Neuza, eu acho que o primeiro ponto é o ponto que falou, não é? Exatamente da compaixão. É nós termos compaixão pelo outro, é percebermos, primeiro, se eu estou mal, se eu não estou bem por algum motivo, seja o qual for, físico, mental, espiritual, emocional, porque estou com um problema em casa, porque chateei-me com o meu marido, se eu estou nesse ponto, todos os outros à nossa volta também com certeza que estão com alguma questão, com algum problema que os está a desafiar. E às vezes o choque é este, eu estou tão fechada no meu problema que eu já não quero saber e posso dar pontapés aos outros. Se nós estivermos assim, está o mundo inteiro assim, com a competitividade, com toda a informação que nós temos hoje em dia, que é mais do que aquela que nós conseguimos processar. É verdade. E depois termos esta capacidade de, ok, aquela pessoa se calhar também não está bem. Aquela pessoa não está bem. E, portanto, eu tenho que também dar o devido benefício da dúvida. Eu não tenho que, à partida, considerar todas as pessoas como más contra mim. Então, se eu tenho um chefe que é agressivo comigo, que não me compreende, que até nem me dá os melhores projetos, aquilo vai gerando em mim um conjunto de desafios e de questões emocionais e mentais que vão buscar também as minhas crenças que eu trago enraizadas comigo, com os meus traumas, geralmente de infância, mas também há traumas que acontecem ao longo da vida, e isso vai ativar em mim uma série de coisas que eu vou ser responsiva de qualquer forma. E o que é que eu tenho que trabalhar em mim? E aí entramos na parte espiritual. O que é que eu tenho que trabalhar? Espera, isto está a dizer que eu sou uma pessoa, talvez também agressiva, ou algo assim. Então, espera, eu não quero ser esta pessoa. Eu se calhar vou compreender que o chefe, se calhar, ainda não me conseguiu ouvir. Será que eu já consegui transmitir ao chefe aquilo que eu realmente sou ou o que eu gostava de fazer? Então é olhar para as situações todas sempre como uma pluralidade muito grande de situações que podem estar a acontecer no mundo
paralelo que nós não estamos a ver na energia da outra pessoa, na energia do espaço. Se calhar aquele chefe está a ser pressionado por alguém e, portanto, a forma como ele também tem de reagir face aos seus traumas, face ao seu percurso de vida, face ao seu historial de alma e tudo, que ele vai reagir daquela forma. Então eu tenho que olhar e dizer assim, isto se calhar não é contra mim. Com certeza. Doutora, nos seus atendimentos, o que é que mais lhe chega? Quais são os temas que mais fazem com que as pessoas a procurem? Olha, eu sinto muito, na vertente espiritual, é muito este caminho das pessoas sentirem que têm, sobretudo mulheres, que têm uma intuição muito forte e que precisam de trabalhar esta intuição, mas não sabem como. Primeiro desconfiam delas. É logo, é sim a intuição, mas eu não confio bem nisso. Porque uma pessoa já disse que eu tinha intuição e eu não sei trabalhá-la. Então, acho que uma das grandes questões muito importantes é nós termos consciência que todos nós temos intuição. Assim como todos nós temos espiritualidade, todos nós, homens, mulheres, grandes, pequenos, todos nós temos intuição. Eu costumo ouvir que as mulheres ainda mais, não é? As mulheres, ou não. É verdade. As mulheres têm muito mais intuição porque nós, em primeiro lugar, nós somos mulheres cíclicas, ou seja, ao longo de um mês. Não somos as mesmas. Não somos as mesmas, nem ao longo do dia. Exatamente. Os homens têm esta capacidade de ser um bocadinho mais fixos que nós, mas nós ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da nossa vida, nós também somos cíclicas, não é? Nós, por exemplo, quando chegamos à menopausa, nós temos um poder incrível, que é uma coisa que se tem vindo a limitar, não é? Das mulheres tão velhas, quando chegam à menopausa. Ou seja, está em fase terminal. Em fase terminal, exatamente, está a acabar para ela. É o oposto. Porquê? É o início de um novo ciclo. Exatamente. Nós continuamos com um poder criativo muito grande, que o nosso poder criativo, de um modo geral, é aquele que está ligado à nossa fertilidade. E nós, na altura em que terminamos a nossa parte fértil, não é? A nossa altura fértil, temos que canalizar a nossa fertilidade para o outro lado. Então, profissionalmente, nós somos até muito mais criativas para trabalhar a seguir à menopausa. Claro que não temos a mesma energia que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, mas também temos uma capacidade mental, um discernimento e uma evolução espiritual já muito grande. Doutora, por acaso tocou nesse assunto. Por acaso era um tema que eu gostava de abordar aqui no Eixos e Nexos. Porque há muito esse tabu da menopausa, quase que não se falava. Eu lembrei-me em tempos que, quando a minha mãe chegou a essa fase, desculpa estar aqui a expô-la, eu não conseguia ajudá-la porque eu não percebi. E ela também, também não percebeu. E hoje em dia, graças a Deus, há muito mais informação sobre isso. Há muito mais mulheres a falarem sobre o assunto definitivamente sem tabus. E ainda bem que a doutora toca nesse assunto, porque realmente é algo que devemos dar a importância de vida. É engraçado, vou só fazer aqui uma nota, que quando tu pedes desculpa à tua mãe, tu estás a honrar a tua mãe por falar nela, por trazer aqui uma história com a tua mãe. Então, nós também temos esta capacidade e devemos honrar aquilo que está para trás. Os nossos ancestrais, as nossas avós, porque nós também somos constituídos energeticamente, transgeracionalmente e fisicamente, celularmente, por isto, pelos nossos antepassados, por aquilo que está para trás. E isso também marca muito a nossa forma de ver, a vida, de viver a vida. Mas Neuza, tinha-me feito outra pergunta. Que agora nos perdemos porque já fomos andando. Mas não faz mal, doutora. Eu queria perceber qual é que é o papel da natureza nessa conexão espiritual. A natureza... Ainda bem que pegámos logo a seguir na natureza, porque a natureza é a nossa casa-mãe, não é? É onde nós vivemos. Há uma coisa fantástica que nós estamos a perder, como falámos há pouco, nós temos muita informação à nossa volta, nós vivemos numa cidade muito cheia, vivemos com muitas coisas, nós precisamos de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A nossa mente, uma vida muito corrida. A nossa mente tem muita dificuldade em parar e é absolutamente essencial nós tocarmos em qualquer coisa relacionado com a natureza. Pode ser uma planta,
no nosso dia-a-dia. Nós vamos descarregar a nossa energia na Terra. Se nós olharmos para há 100, 200, 300, 1500 anos atrás, vivia-se desta forma, muito de pé no chão, e isso fazia com que a nossa própria energia fosse drenada pela Terra. A Terra tem um potencial gigante de transformar a energia densa. E quando eu chamo energia densa, como é que nós vemos que estamos com uma energia densa? Estamos mal dispostos, estamos reativos, estamos depressivos, estamos tristes. Isto é uma energia densa que nós carregamos. É assim que esta energia se reflete no nosso corpo. Então, absolutamente essencial é todos os dias tentar fazer alguma coisa, nem que se moramos na cidade, regar as plantas, mexer nas plantas, fazer aquela conexão, porque a energia da Terra dá-nos uma energia muito forte, de forma positiva, que é uma energia também, como se costuma dizer, da Mãe Terra, do Pai Céu e da Mãe Terra. E a Mãe Terra transmuta a nossa energia. Então eu acho que uma das técnicas que eu uso muito e que eu digo às pessoas que trabalham comigo é tentar andar descalço. Ir para a praia não é... Vamos lá, porquê é que nós nos sentimos, os portugueses se sentem tão bem na praia? Porque nós estamos em contacto com a natureza, com uma energia muito forte, que é a energia do mar. É uma energia fortíssima, não é? E nós vemos pelos ciclos. Sim. E por pormos o pé na terra. Okay. E por isso é que chegamos à praia e às vezes até vamos com a intenção de ler um livro e já nem nos apetece ler o livro. Só por estar aí. Só estar ali, eu só estou comigo. E isto é a espiritualidade, é estar comigo, é olhar para mim, é reconhecer-me. Se nós tivermos a capacidade e o potencial, cada vez eu sinto que temos menos, que é, eu vou uma semana para um sítio sem livros, sem telemóvel, que veja o telemóvel no final do dia, que eu não tenha que pensar em nada, nós vamos receber enormes insights para a nossa vida, sobre o nosso propósito, como é que podemos ajudar as outras pessoas. Se nós repararmos, é este ajudar as outras pessoas que depois também nos transcende. Ou seja, temos que de vez em quando fazer uma espécie de... Agora usa-se muito essa palavra de detox, digamos assim, das redes sociais e tudo, porque realmente é uma energia muito, 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 muito carregada. Nós estamos a encher a nossa mente, o nosso espírito também, o nosso corpo, com muita informação, com muita comida, com muitos pensamentos, com muitas imagens, tudo muito rápido. E nós precisamos de, diariamente... libertar isso. Então eu ensino muito uma técnica de enraizamento, só de visualização. Nós temos, assim como nós temos, a nossa mente tem um poder imenso de nos fazer estar com pensamentos maus. Eu não sou gira, eu não sou gorda, a outra é melhor que eu. Assim como nós temos esta capacidade, nós podemos usar estes pensamentos exatamente ao contrário. Pela positiva. Pela positiva. Então, fazer afirmações é algo que é muito importante. Escrever muito sobre aquilo que nós estamos a sentir e no final do dia, fecharmos os nossos olhos, estarmos 5 minutos só a sentir a nossa energia a ir pela terra. Por acaso, há poucos dias vi um vídeo em que uma psicanalista ela dizia que o eu sou, se for usado de forma positiva, tem um poder brutal. Gigante, sim. Sim. Eu sou abençoada, eu sou... E ela dizia aí Sim, está muito ligada a Jesus também, e aos anjos e tudo isso. Sim, é uma energia muito poderosa. O que é que acontece? A nossa mente prega-nos partidas. E, portanto, às vezes nós podemos estar a dizer eu sou gira, eu sou forte, eu sou feliz. Se nós não sentirmos isso, dificilmente chegamos lá. Então, nós temos que ir buscando pequenas técnicas para realmente sentir isso. Ok. Não é só dizer da boca para fora. Não é só dizer, não é só escrever, não é só pôr post-its no espelho. É preciso também acreditar. É preciso acreditar. E como é que tu acreditas? E ter recursos para
Exatamente, temos que ir utilizando os nossos recursos, que passa por muita coisa. Uma destas é exatamente conectar-me com a Terra, libertar-me daquela energia que não me faz pensar e que não me faz pensar nas coisas boas e que me drena e que se calhar estou em raiva porque vim do trabalho com mais raiva, porque me chateei com o marido, porque os filhos estão muito ativos. Ok, então eu vou drenar esta energia. Como é que eu agora posso olhar para mim de maneira diferente? O que é que eu fiz hoje? Uma das coisas que eu aprendi há muitos, muitos anos é, todos os dias, quando eu ponho a minha cabeça na almofada, a pensar assim, onde é que eu posso ser melhor amanhã? Bom. Não, se calhar falei um bocadinho torto aos meus filhos, e isto nós vamos assim, dando pequenos passinhos, que parece que não servem para nada, mas faz-nos fazer uma reflexão. E eu, ao fazer esta reflexão, eu estou a evoluir, estou a crescer, estou a ser melhor pessoa. E, portanto, estou no meu caminho espiritual. Com certeza. Doutora, e quando enfrentamos a dor, a incerteza, como é que a espiritualidade pode funcionar como uma força, como um apoio? Sim, como eu contei até um bocadinho ali assim atrás, na história do meu filho, nós precisamos nos agarrar a alguma coisa. Quando o meu Por filho... acaso fiz essa pergunta a pensar mesmo É, nessa questão. quando o meu filho nasceu, eu pensei assim, eu nunca fui muito ligada à Igreja Católica, mas todos nós vivemos enraizados na Igreja Católica, isto faz parte aqui da nossa sociedade. E, portanto, eu posso dizer, eu não me ligo nada a Deus, não vou à igreja, não faço nada, mas depois vou a Fátima e ponho uma velinha. Eu sou essas. Eu sou mesmo católica, portanto. Sim, pronto. Uns mais, uns menos. Também a vida às vezes nos leva a afastar-nos um bocadinho de práticas mais ou menos religiosas, mais ou menos espirituais. Mas eu tinha uma dor tão profunda quando o meu filho nasceu que eu dizia, Deus não pode existir, porque se Deus existe, não traz ao mundo crianças destas que vão ser limitadas para o resto da vida, vão ter dores horríveis, vão ter imensas doenças, nem faz isto à família. O meu filho foi o primeiro neto da família, dos dois lados. E, portanto, como é que esta família, tanta gente aqui à volta, vai estar em sofrimento? Doutora, só para percebermos o caso do seu filho, já agora que estamos a falar nele, se não se importar, o que é exatamente a deficiência do seu filho? Olha, o meu filho nunca se descobriu a causa, mas ele provavelmente teve um AVC enquanto eu estava grávida. E, portanto, ele nasceu com muitas limitações. Durante bastante tempo, nós considerámos que ele tinha uma paralisia cerebral, e é o que foi diagnosticado, e depois, à medida que foi evoluindo, começámos a pensar que poderia ter uma doença degenerativa. E, portanto, estamos assim num meio caminho sem sabermos muito bem, o que leva com que ele não ande, não fale, não se sente, e, portanto, toda a vida de toda a gente muda, não é? Eu tenho mais 2 filhos, os meus filhos nasceram com aquele irmão, com aquelas características. Portanto, eu acredito que os meus filhos no futuro vão ser pessoas muito mais compassivas. E isto faz parte também da espiritualidade deles, não é? Portanto, a espiritualidade está em todo lado. E quando o meu filho nasceu, eu disse assim, Deus não pode existir. Não pode existir. Não é possível. Deus é bom. Ou seja, perdeu a fé? Perdi a fé. Perdi a fé. O que é que eu depois senti que precisava? Que eu acho que todos nós precisamos. Nos agarrar a alguma coisa. Nós precisamos de sentir que há um propósito maior nisto tudo. E eu, ok, então, qual é o sentido maior para o meu filho, para mim, para a família? Qual é o sentido maior? Eu, durante muitos anos, tive um blog do meu filho, eu escrevia para blogs estrangeiros, eu partilhava a informação que eu ia adquirindo nos outros países, eu acabei por fazer mais cursos famílias noutros países. poderão... Exatamente, Poderão, não, mais com certeza famílias que passam por exatamente. Eu abri uma clínica de reabilitação infantil, foi a primeira clínica de reabilitação infantil aberta pelos pais. O que é que isso proporcionou? Não só que nós proporcionássemos terapias a outras crianças, como eu fui buscar metodologias que existiam noutros locais do mundo e que não existiam ainda cá, como deu luz a uma série de pais que pelo país abriram clínicas de reabilitação para outras crianças. Quer dizer, acabou por ser um movimento. Então,
há um propósito maior neste filho, Com não é? certeza, Há com claramente um certeza. propósito maior. E há claramente um propósito maior de eu me ter tornado naquilo que eu sou hoje. Não sou perfeita, longe disso, mas sou se calhar uma melhor pessoa do que era há 20 anos atrás. Muito mais reativa, muito mais competitiva. Isso para mim hoje em dia não é uma coisa que tem essa importância como tinha quando eu tinha 25 anos. De que forma é que esta situação, né, mudou a forma de ver o mundo? Mudou muito a forma de ver o mundo, de ver as pessoas. Eh, quando isto aconteceu e achei que o mundo era um mundo mau, não é? Porque a mim, não às outras pessoas, as minhas amigas todas a terem filhos e a ninguém estava a acontecer isto. Achei que era um mundo mau, mas imediatamente eu fui buscar forças onde não sei onde é que elas existiam e eu fiz isto tudo. Eu mudei a minha vida por completo, deixei de ser advogada, montei as clínicas, dediquei-me, fazia terapias com os meus filhos, eu própria fiz várias formações em terapias, conheci muita gente, juntei e agreguei muitas mães, temos grupos fantásticos onde também podemos partilhar coisas que mais ninguém nos entende. E, portanto, começamos também a ver as outras pessoas de uma maneira diferente. Mesmo os problemas. Ainda aqui há dias o meu filho do meio é surfista e pronto, estou aqui a honrá-lo, a falar dele, vai ficar zangado comigo. Não Mas fique. não fiques. E então, ele magoou-se no entusiasmo do surf e ficou... levou com a prancha em cima e, portanto, andou ali 3 dias um bocadinho fisicamente mal. Honestamente, eu não dei importância nenhuma. Porquê? Para mim, coisas graves são aquelas que o Kiko tem. São essas coisas que eu tenho que resolver. Porque quando nós... E isto também foi uma aprendizagem da vida. Quando nós temos um problema, se nós queremos resolver no imediato, a nossa tendência inicial, e isto tem a ver também com as nossas crenças, é... eu vou resolver da forma mais reativa possível. Esta é a nossa tendência inicial, porque entra neste registro do luta ou fuga e eu tenho que responder, eu tenho que ser imediata. E isso torna-me agressiva e reativa. Quando eu percebi que, espera, eu vou parar, eu vou olhar para a situação toda, amanhã ou depois eu vou ter uma ideia diferente, e como falávamos há pouco, parar a nossa cabeça, parar tanta informação, eu vou ter uma ideia muito melhor, eu vou responder muito melhor e eu vou ser uma pessoa muito melhor. Tenho a certeza, eu não vou responder com essa reatividade. Não é fácil. Pois não, posso imaginar. Doutora, como é que vive, né? Como é que a doutora consegue gerir a vida social, a vida à volta do Kiko? Do Kiko, É o Kiko, à volta do Kiko, à volta dos outros irmãos, à volta da família. Como é que faz essa gestão e estar assim, plena, linda? Obrigada. Como é que consegue fazer esta... Olha, eu acho que acima de tudo tem muito a ver com esta capacidade, com este sentimento de espiritualidade. Há um propósito maior, eu tenho que aceitar. Eu não vou chorar por isto. Já chorei muito, não é? Obviamente. Mas não vou chorar. Eu tenho um problema, eu tenho que resolver o problema. E a vida com o meu filho Kiko, quando ele nasceu, ensinou-me exatamente isto. Eu tenho um problema, não vale a pena andar a choramingar, porque não é isso que vai resolver nada. Não vale a pena estar deprimida, porque isso não vai resolver. Não estou de forma nenhuma a desvalorizar os sentimentos depressivos. Claro, Eles claro. existem. Mas também tento passar um bocadinho esta mensagem aos meus filhos de que há algo mais. Nós temos que ter esta compaixão, temos que sentir que vivemos com algo maior. E se calhar nós até somos uns sortudos por ter este Kiko na nossa vida, porque fez-nos ver efetivamente a vida de outra forma. Se os meus dias são iguais aos dias de outra pessoa que não tem um Kiko, não são certamente. Não é? Durmo mal, estou constantemente preocupada, mas esta é uma parte e é acreditar que efetivamente há algo maior, há um propósito maior, que é, se eu vim com este Kiko é para ele me ajudar a evoluir em alguma coisa. E quando ele me ajuda a evoluir,
eu sei que um dia, quando eu deixar este plano, eu sou uma pessoa muito melhor. Meu E a Deus, minha que alma forte. vai evoluir para o outro lado, não é? E ele a mesma coisa. E eu estou aqui para o ajudar, não só fisicamente, mas também para ajudar a alma dele a evoluir. Porque se o meu filho é um missionário que quis vir a este plano terreno com estas limitações todas, isto é um ser maravilhoso. Com Isto é certeza. uma alma que se entregou de corpo e alma, Para todo uma ele, missão. para uma missão. E esta missão, como falámos há pouco, vai afetar outras mães, outras crianças, outras famílias, outras pessoas que olham para a nossa, se calhar para a nossa família ou para ele como um exemplo de superação. Ok, se aquelas pessoas com aquela dificuldade toda superam, como é que eu não vou superar um chefe que me está que é mal educado comigo, ou com uma pessoa com esta dificuldade da vida? Não, ok, se calhar eu também consigo. Não é? Há muitos anos atrás, uma amiga minha estava-me a contar de um problema de saúde que tinha com o filho dela, e depois de repente vieram-lhe as lágrimas aos olhos e disse, Tocou-se, não é? e ela disse-me assim, desculpa, porque o meu problema é tão pequenino ao pé do teu e eu estou tão preocupada que eu nem imagino o que é que se passa dentro de ti. E eu nessa altura disse-lhe, olha, o que se passa é que o meu problema é a dimensão daquilo que eu vou conseguir sustentar. O teu é a dimensão do que tu consegues sustentar. Por algum motivo, eu tive este filho e tu não tens este filho. Então, eu acredito verdadeiramente que eu vou conseguir sustentar isto. E, portanto, E tem conseguido. E tem conseguido. Já lá vão 17 anos. Temos conseguido. Não tinha uma esperança de vida nada grande. Obviamente que há sempre uma dualidade. Porque esta criança estar neste sofrimento, porque a nossa vida ser tão limitada com isso. Mas tudo isso eu acredito que são formas de eu me superar. Eu e o resto da família. Depois, há outra parte. Pronto, isto é muita parte espiritual, mas eu acho que é importante nós também falarmos disso. Há um momento, quando o meu filho tinha 6 anos, eu fazia tudo o que era possível imaginar. Eu só não fui à China, mas estive quase para ir à China. Fui a muitos países, fui para Cuba, fui para a Espanha, fui para a Alemanha. Sempre à procura de melhorias. Eu dizia sempre, nem que seja uma pequenina melhoria, está perfeito. Se não houver melhoria nenhuma, eu pelo menos tentei. E eu prefiro tentar do que ficar a choramingar por não ter tentado fazer. Portanto, eu vou dar o meu melhor. E, portanto, neste caminho, eu fui deixando muitas coisas por fazer. Eu fui-me anulando, que é o que eu acho que acontece com muitas mulheres, sobretudo mães, que nem têm estes filhos, não é? Nós vamos nos anulando porque a parte profissional é exigente, porque nós às vezes também somos exigentes connosco na nossa parte profissional, porque ter uma família é exigente, porque viver nesta informação toda é exigente. Todos os dias nós temos desafios com os nossos filhos sem problemas. Ou porque está demasiado no telemóvel, ou porque não quer comer a comida que nós achamos que é saudável, ou porque afinal quer ir brincar e nós agora está na hora do banho. Todos os dias nós somos confrontados com isso. Então nós temos que ver a vida de outra forma. E isto chegou a um ponto, quando ele tinha 6 anos, que eu disse, eu não vou mais fazer estas coisas, sujeitar-me a mim e ao Kiko pelo mundo fora à procura da cura que não vai existir, mas por pequenas melhorias. E aí foi quando eu caí de cama e eu percebi, eu estou doente. Eu não consigo neste ritmo continuar a viver desta forma. E, portanto, eu precisei de encontrar aquilo que, para mim, eu, durante muito tempo, a minha página chamava Soul Balance. Porque o equilíbrio é, para mim, a palavra-chave. E eu acho que toda a gente devia ter este balance bem enraizado na sua vida. Eu levantava-me e dizia, como é que eu hoje posso encontrar o meu equilíbrio? E o meu equilíbrio passou, se calhar, por dias em que eu precisava de fazer uma massagem, passou por eu pôr no meu calendário que eu tenho mesmo que ir ao ginásio, porque o ginásio faz muito bem, porque liberta endorfinas e, portanto, já sabemos fazer exercício não é terapia. Eu costumo dizer que não é terapia, mas é terapêutico. Mas é terapêutico, completamente. Que tenho que beber mais água, que tenho que mudar a minha alimentação. Começou a olhar mais para si. Sim, eu comecei a olhar mais para mim. Eu mudei a minha alimentação depois de muitos anos ter mudado a alimentação do meu filho.
não podia ser normal que uma criança com limitações no cérebro e físicas comesse o mesmo que os outros. Com Portanto, certeza. estudei o que se fazia lá fora, foi por isso que depois eu fiz o tal curso de Health Coach, e depois fui percebendo que, ao ponto de eu ter escrito um livro de culinária, fui percebendo que eu própria precisava também de fazer isso comigo, porque senão eu não ia aguentar. Então, durante muitos anos, foi como é que eu hoje encontro o meu equilíbrio. Trabalhar a minha saúde mental é fundamental, porque nós temos efetivamente, novamente, porque temos crenças, porque temos padrões, porque temos questões transgeracionais, temos esta questão da luta ou fuga que nos está sempre a colocar num nível abaixo daquilo que nós somos. É muito mais difícil. Então nós precisamos todos os dias estar a pôr um bocadinho mais na nossa energia, na nossa saúde mental, na nossa saúde física, e foi o caminho que eu fui construindo ao longo dos anos. Eu passei, já me recordo da nossa pergunta há pouco, que era que tipo de mulheres é que eu ajudo. E efetivamente as pessoas procuram muito, já muito próximos de um burnout, que é um cansaço, uma exaustão muito grande. Uma ansiedade grande por isto que estamos aqui a falar, porque a vida tem muitas exigências. E agora, não sei, de repente fala-se muito disto. Há muitas pessoas, homens e especialmente mulheres, com esta patologia. Mas burnout. por dois motivos. Primeiro, porque as exigências são enormes, não é? Tudo o que está à nossa volta é enorme. E o segundo motivo, nós mulheres antes não trabalhávamos. Há 50 anos as mulheres não trabalhavam, eram raras as mulheres que trabalhavam. É verdade. E portanto, aquilo que acontece agora é que nós são muitas demandas. São muitas demandas, não são muitas, são muitíssimas. São muitíssimas. E depois com estes nossos ciclos nós não temos a mesma capacidade todos os dias. Então é importante também perceber isso. E o que é que nós estamos a fazer? Nós mulheres achamos que temos que estar, e já falo dos homens, que temos que estar constantemente a produzir mais, a fazer mais, a dar conta do recado todo, que não percebemos... Quer dizer, achamos que damos conta. Achamos que damos conta. Há um dia que há qualquer coisa que vai falhar. Ou vai falhar o corpo físico porque a nossa mente já não tem como explicar de outra forma e, portanto, vêm as doenças psicossomáticas e pode ser desde doenças autoimunes, pode ser desde cancros, pode ser tosses, porque nós também não partilhamos. Portanto, há muita coisa e é preciso ter muita atenção ao nosso corpo. Nossa mente dá muitos sinais. O nosso corpo fala. Nosso corpo fala. Ou porque temos uma depressão. Há qualquer coisa que vai falhar. Ou porque, se calhar, morre um familiar, ou eu perco um trabalho. Já aconteceu com várias clientes minhas, e aquilo é o fim do mundo. Porquê? Porque é um acumular gigante de muitos anos, e era aí que eu queria chegar. Eu tive uma situação muito complicada há 3 anos, que a situação poderia não ter sido tão complicada, nem tão desafiante para mim, mentalmente e emocionalmente, se eu não tivesse estes 15 anos para trás de Kiko, de ser a mulher mais forte do mundo e de fazer e de acontecer e tal, e para toda a gente. Só que eu quis ser essa, porque eu também trazia traumas de infância que tinha que mostrar a toda a gente que eu conseguia. Eu consigo. E, portanto, enquanto eu não trabalhei também essa exigência comigo, eu estava-me sempre a exigir. Então, doutora, desculpa, trabalhou em quê? Terapia? Em terapia. Com certeza. Burnout. Fiz constelações familiares, fiz terapias mais espirituais, falámos há pouco do Reiki, sim. Que ajuda a trabalhar a energia física também, acupuntura, terapias mais espirituais. Ou seja, procurou ferramentas Procurei que ferramentas, ajudar... exatamente, nas várias fases, e nós também temos que ter esta noção de que eu agora vou fazer isto e vou ficar linda e maravilhosa. Não, isto é um processo. E à medida que nós vamos trabalhando também esta nossa parte espiritual, nós vamos também evoluindo um bocadinho mais, porque eu até posso pensar assim, ok, eu trago aqui este trauma, eu vou trabalhar este trauma na psicoterapia, vou trabalhar este trauma na hipnose, mas depois eu olho bem e digo assim, espera, porque a minha mãe tinha este trauma, a minha avó tinha este trauma, então há algo mais aqui, então eu tenho que ir trabalhar com outra terapia para me ajudar nisto. Então é assim que nós vamos fazendo o nosso caminho. E eu cheguei à hipnose, a minha principal ferramenta neste momento é a hipnose clínica, porque efetivamente
é onde eu vejo uns resultados muito mais rápidos. E existem estudos científicos já a demonstrar que a hipnose tem um efeito muito mais rápido. E quando eu trabalho a hipnose clínica, A hipnose consiste exatamente, é ou um seja, como é que é essa ferramenta, como é que ela é... então, a hipnose é um trabalho feito no subconsciente. Ok. Portanto, eu gosto sempre de mostrar aquele exemplo que é muito clássico, do iceberg, não é? Que todos nós conhecemos. Temos aqui assim o mar, depois temos assim um bocadinho que é a parte de cima do pirâmide, e depois temos assim esta coisa gigante debaixo da água, que é todo o nosso inconsciente, é tudo o que está para trás. É o transgeracional, são as crenças, são os traumas, são o que nós vamos adquirindo ao longo da vida, e tudo isso está aqui bem guardado, e isto molda quem nós somos, a nossa forma de reagir. E, portanto, se eu até tenho um trauma, se eu até tenho, por exemplo, dar aqui um exemplo até de várias pacientes que têm um sentimento de solidão, seja pelo motivo que for, ou um trauma de abandono, elas vão ter reações na família a encontrar maridos, vão sempre buscar alguém ou seja, compense. que compense, exatamente, que preencha. Exatamente, só que num viés. Porquê? Porque se eu acho que sou sempre abandonada, eu vou procurar alguém que me proteja, e eu vou estar a atrair, por exemplo, isto não é com todos os casos, mas, por exemplo, um companheiro narcisista, porque me vai abafar completamente. E eu até procurei este abafo, porque eu preciso de alguém que me agarre com força. Para não sentir para não Para ter não o tal sentir o sentimento do abandono. abandono. Vou sentir alguém que vai tomar conta de mim, e que até financeiramente eu até vou depender dessa pessoa. E isto é bom, isto se calhar também não é bom. Eu tenho que ir lá tratar o trauma para eu trabalhar a minha confiança, o meu amor próprio. Eu também sou capaz, eu não preciso só daquela pessoa, eu não vou estar sempre abandonada. Então há todo um conjunto de coisas. Só que isto não é do nosso conhecimento. Eu sei muitos dos meus traumas, porque trabalho há muitos anos, com os meus próprios traumas e com as minhas crenças, e ainda assim, às vezes estou a entrar no padrão. E há coisas que eu já trabalhei no Mas a inconsciente. doutora já está, digamos assim, alerta, ou seja, já sabe mais ou menos quando é que... Já sei que, olha, pensa assim, então, mas eu estou a responder 2 vezes da mesma forma. Espera, então eu preciso de ir olhar para isto. De onde é que isto vem? Isto vem de algum trauma, vem de alguma crença? De onde é que esta situação vem? E, portanto, a hipnose clínica, como outras ferramentas da psicoterapia transpessoal, vai lá atrás perceber o que é que surgiu lá atrás, que se calhar até vem de outra vida, não é? E, portanto, vem toda essa informação, e eu preciso de olhar, e preciso de tratar, e preciso de trabalhar. E assim eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou estar melhor nos meus relacionamentos, eu vou saber gerir melhor o meu trabalho, o meu tempo. Doutora, esses traumas que às vezes até são, como a doutora disse, geracionais, é a única forma de resolvermos ou de nos curarmos deles é o tratamento. É o tratamento, Não há volta a dar. Não há volta a dar. Terapia é fundamental. Doutora, estamos mesmo quase. Que eu continuava aqui assim. Exato. Mas a nossa conversa está muito interessante. Mas antes de irmos, eu queria saber como é que estão os teus projetos, doutora. Fale-me um bocadinho mais do... Então, eu dou consultas de terapia, de psicoterapia transpessoal. Resolvi fazer a minha segunda licenciatura. Bem, não bastava já tudo o que eu tenho na vida, portanto, contra mim falo, mais informação. Como é que consegues gerir tanta coisa, mulher? Tenho que gerir, os meus filhos zangaram-se um bocadinho comigo no início, porque eu lhes dava pouca atenção, portanto eu própria também tive que aprender a gerir tudo isto. Portanto, eu a tirar a minha segunda licenciatura em Psicologia, e efetivamente, eu sou peixe, com ascendente em peixes, Psicologia é a minha coisa, não é? Nasceu para isso. É onde eu sinto que posso ir e caminhar e ajudar mais pessoas, e o nosso propósito é isso, é nós conseguirmos ajudar cada vez mais pessoas. E, portanto, estou a tirar a licenciatura em Psicologia, tenho já muitas bases da Psicologia, que é sempre muito interessante ver também outros pontos de vista pelos cursos que fui fazendo da hipnose clínica, ou outros cursos mais espirituais, outras vertentes, e, portanto,
agregar isto tudo. Eu faço em consulta. As minhas consultas são de 1 hora, mas eu adorava ficar a tarde inteira, porque eu pegava numa série de coisas daquela pessoa e trabalhava a psicossomática, trabalhava a mente, trabalhava o espírito. Infelizmente não é possível, mas é aquilo que eu faço. Eu dou consultas aqui em Lisboa, agora muito mais online. Tenho um projeto muito recente, está disponível no meu site, que é o saraalves.pt. Que é o programa Reencontro, que é um programa que eu fiz especificamente para mulheres, em que eu tenho um conjunto de dicas, afirmações, rituais e hipnoses durante 14 dias, que se podem fazer 14 dias, 14 meses, 14 semanas, Que bom. para fazer todos os dias, para fazer uma evolução, para libertar muito o peso que nós trazemos do dia a dia. E é incrível, porque efetivamente a hipnose é uma ferramenta. Não há quem não saia da hipnose clínica outra. As pessoas trazem ao de cima, só por si não vale nada, porque eu posso trabalhar, fazer hipnose clínica àquela pessoa, a pessoa tomou consciência, olha, eu tenho aqui assim este trauma, mas vou para casa e faço tudo igual. Não serve. Assim não serve. Seja hipnose, seja qualquer terapia, mesmo que eu vá fazer uma terapia energética de Reiki, por exemplo, Tem que se surtir eu algum efeito, eu tenho que mudar em alguma eu coisa. tenho que mudar em alguma coisa. E isto também é espiritual. É o caminho que eu tenho que fazer. Eu tenho que crescer, eu tenho que olhar para aquela questão que eu tenho e ser pessoa melhor. Não é? Se eu vou fazer uma terapia energética de um Reiki e depois chego a casa, vou outra vez ver telejornais cheios de agressividades, pôr-me a ver reels e coisas que têm pouco interesse, portanto vou encher outra vez A mente. toda a minha mente, que depois tem impacto no meu espírito e vice-versa e no meu corpo, fico sem energia, fico logo drenada de energia. Então para que é que eu fui fazer terapia? Não é? Então Verdade. é um caminho que não serve, falo para as minhas pacientes como falo para outras terapias, não serve de nada ir à terapia e dizer eu faço terapia e depois não mudar nada na vida. Nós temos que mudar. Eu não vou conseguir ser magra se eu não for ao ginásio nem fizer uma alimentação saudável. Com certeza. Hoje falamos sobre espiritualidade e de que formas é que ela nos pode ajudar a ter uma vida mais equilibrada. Mas antes de nos irmos embora, eu queria pedir à doutora que deixasse uma reflexão para quem nos está a ouvir, para poder ter uma vida mais leve e até alinhada. O que a doutora diria aos nossos ouvintes? Então, eu acho que é muito importante nós procurarmos a paz. Quem ainda não tem o sentimento de que a paz é aquilo que é essencial à vida, rapidamente vai chegar lá. Porque nós temos que procurar pequenas coisas que nos façam sentir paz. E não serve fazer uma coisa só. Serve fazer terapia, serve olhar para o corpo, serve olhar para a mente, serve olhar para o espírito. Falámos aqui de uma série de técnicas, todas elas são importantes. Acima de tudo, olhar para nós. Se nós não formos a pessoa mais importante do mundo, nunca vamos estar bem para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos companheiros, para o nosso trabalho. Então, olhar para nós com este sentimento de eu sou a pessoa mais importante do mundo, eu quero ter paz e eu quero ser feliz. Estamos cá para ser felizes. Com certeza. Há uma frase que a Ana Sofia Fernandes usa muito, que é: quando eu estou feliz, todos ganham. E eu acho que faz muito sentido. Exatamente. Mas porque tem muita carga energética. Se eu estiver feliz, a energia que eu vou passar às outras pessoas é de felicidade. Com toda a certeza. Doutora Sara, como agradecer? Foi Ah. tão boa a nossa conversa. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada. Gostei tanto, Eu tanto, também tanto. gostei muito de tê-la aqui, e quando tivermos mais projetos e isso, Vamos fazer. está convidada a vir aqui ao nosso sofá. Obrigada. Obrigada.